Do Evangelho de João, nos capítulos 13 e 14, encontramos ensinamentos que destacam sua humildade, sua promessa de retorno e sua singularidade como o caminho, a verdade e a vida. Esses textos não são apenas registros históricos, mas convites vivos para que reflitamos sobre a nossa relação com Deus e uns com os outros. Eles nos mostram um mestre que, ao mesmo tempo, é Senhor e servo, um Salvador que nos lava os pés e purifica nossa alma, e um noivo que promete voltar para nos buscar. Em um mundo marcado pela dúvida e pela incerteza, as palavras de Cristo trazem direção, clareza e esperança. Leia comigo João capítulo 13, versos 1 a 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e lhes enxugar-los com a toalha que estava cingido. João 13, versos 1 a 5. Na cultura da época, os pés representavam uma das partes mais expostas do corpo, constantemente sujos pela poeira e lama das estradas. Por isso, lavar os pés era uma tarefa relegada aos servos. Era algo impensável para alguém de posição superior como Jesus. Porém, nessa ocasião, o mestre se levantou e assumiu a posição de servo, lavando os pés de seus discípulos. Essa ação carregava lições profundas. Primeiramente, João detalha os passos de Jesus para realçar o contraste entre sua posição divina e seu ato de humildade. Jesus sabia que viera de Deus e que retornaria ao Pai, mas ainda assim se dispôs a servir. Quando Pedro resistiu ao gesto, Jesus explicou: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Essa resposta demonstra que o lava-pés não era apenas um ato de higiene, mas também um símbolo espiritual. Representava aí a purificação e unidade com o Senhor Jesus. Ao afirmar: "Vocês me chamam mestre e Senhor, e dizem bem porque eu o sou." João 13:13. Jesus reafirma sua autoridade, mas em seguida ele inverte as expectativas humanas de poder. "Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também devem lavar os pés uns dos outros." Verso 14. O exemplo de Jesus ensina que autoridade e poder devem ser usados para servir, não para dominar. Esse gesto de humildade é a base do ritual conhecido como ordenança da humildade, que precede a ceia do Senhor. Ele nos lembra que o verdadeiro cristianismo está fundamentado no serviço altruísta, refletindo o caráter de Cristo e amor ao próximo. Em João capítulo 14, versos 1 a 3, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Jesus havia dito que estava para deixá-los e eles ainda não compreendiam plenamente o que ele queria dizer. Pedro, impetuoso como sempre, até afirmou estar disposto a morrer por Jesus anteriormente. Mas diante do medo e da confusão dos discípulos, Cristo trouxe as palavras de consolo. Ele pediu que não se permitissem ser dominados pela angústia e, em vez disso, confiassem em Deus e nele. O verbo grego usado para angustiar-se carrega a ideia de uma alma agitada, sem descanso. Jesus ofereceu uma solução: focar na promessa de um futuro seguro. Jesus falou da casa de meu Pai como um lugar com muitas moradas, ao contrário da ideia popular de mansões. O termo implica quartos acolhedores, semelhantes aos de uma estalagem, que simbolizam segurança e conforto na presença divina. A promessa de Cristo voltar para buscar seu povo foi expressa com uma linguagem que transmite certeza. A frase "voltarei" pode ser traduzida como "estou vindo novamente", em uso conhecido no grego como presente futurista. Isso reforça a ideia de que a segunda vinda de Cristo é tão certa que pode ser descrita como já em andamento. Essa promessa se apoia não apenas no cumprimento das profecias, mas no caráter de Jesus. Podemos confiar que ele cumprirá suas palavras, porque ele é fiel e digno de confiança. Que pergunta Tomé fez e como Jesus respondeu? Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho?" Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim."
João 14, versos 5 e 6. Essa pergunta de Tomé reflete uma dúvida que muitas pessoas também têm hoje. Como podemos seguir a Deus se não sabemos onde Ele está? Imagine um viajante perdido em uma estrada deserta, sem placa, sem mapa e sem GPS. Ele sente a angústia de não saber para onde ir. Assim também Tomé buscava uma direção clara. Jesus respondeu não apenas mostrando o caminho, mas declarando que Ele próprio é o caminho. O destino final é o Pai e Jesus é a única rota para chegar até Ele. Isso ecoa o que já havia introduzido no prólogo do Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. João 1,18. Jesus é quem revela, explica e conduz a humanidade ao Pai. Pense em um guia turístico experiente que não apenas indica a direção, mas caminha ao seu lado, mostrando o caminho e garantindo sua segurança. Jesus é esse guia, mas muito mais. Ele é a própria estrada, a conexão vital com Deus. Sem Ele, como seres humanos, estaremos perdidos em nosso entendimento, como viajantes sem bússola em uma noite escura. João capítulo 14, versos 7 e 11. Como Jesus esclareceu o mal entendido de Filipe? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são de mim mesmo. Pelo contrário, o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. 8 e 10 de João 14. Filipe queria algo tangível, visível, mas a verdade é que, como seres humanos, não podemos ver Deus em sua plenitude e sobreviver. Jesus, no entanto, revelou o caráter e o propósito do Pai. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Imagine uma criança que vê o reflexo do sol na água e tenta tocá-lo, mas não pode alcançar o ácido diretamente. Da mesma forma, Jesus é o reflexo perfeito do Pai, permitindo que os discípulos compreendam a essência divina. Sem Ele, estaríamos na escuridão, incapazes de conhecer a Deus. Jesus combina 3 elementos essenciais. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, estaríamos perdidos. Sem a verdade, seríamos enganados. Sem a vida, estaríamos mortos. Esses 3 aspectos mostram que Jesus não é apenas um mestre moral, mas a solução completa para todas as necessidades humanas. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João capítulo 1, verso 17. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Quando vier, porém, o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João capítulo 15, verso 26. Jesus não apresenta a verdade apenas como um conceito intelectual. Ele é a própria verdade. Isso significa que Ele é o padrão absoluto, a realidade última, o fundamento que tudo é o que existe. Pense na luz de um farol à noite. Ele não apenas ilumina o caminho para os navegantes, mas também prova que existe a terra firme. Mesmo em meio às ondas turbulentas, assim, Jesus não apenas aponta para a verdade, mas Ele é o próprio fundamento que sustenta tudo. A verdade, como pessoa, desafia um mundo relativista onde cada um cria sua própria versão da realidade. Jesus afirma que a verdade é objetiva, centralizada nele e essencial para a liberdade. Como ele bem disse, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. João capítulo 5, 38 a 40. O que Jesus disse sobre as Escrituras? Você não tem a palavra de Deus permanente em vocês? Por que não creem naquele que Ele enviou? Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João capítulo 5, 38, verso 40. Jesus confrontou os líderes religiosos que conheciam as Escrituras, mas não conseguiam enxergar que elas apontavam para Ele. É como alguém que admira um mapa, mas nunca inicia a jornada. As Escrituras são o mapa, mas Jesus é o destino. Após sua ressurreição, ao conversar com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus explicou, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras.
Lucas 24, verso 27. Isso mostra que toda a Bíblia converge para Cristo. A Bíblia é como uma lanterna em um lugar escuro. Ela ilumina, guia, revela, mas não é um fim em si mesma. Ela aponta para a verdade, que é Jesus, a única luz capaz de dissipar as trevas do pecado e trazer esperança e vida eterna. Os textos que exploramos destacam a centralidade de Jesus. Ele não é apenas um mestre ou um exemplo, mas o próprio fundamento da existência humana. Por meio de suas palavras e ações, vemos que a verdadeira grandeza está em servir e que o verdadeiro consolo vem de suas promessas e que a verdadeira liberdade é encontrada em sua verdade. Assim como os discípulos foram desafiados a compreender e seguir o Mestre, somos hoje convidados a viver de maneira prática esses ensinamentos, refletindo o caráter de Cristo em nossas relações e aguardando com esperança o dia em que Ele cumprirá sua promessa de nos levar para junto de si. Que essa mensagem inspire nossos corações a confiar mais profundamente em Jesus e a viver de forma mais plena à luz de sua verdade.